Eu cumprimento a todos os irmãos e amigos na gloriosa paz do Senhor, nosso Deus. Eu quero deixar um texto da palavra do Senhor neste momento que se encontra no Salmo 23 da palavra de Deus, que nos diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pasto, guia-me mansamente às águas tranquila. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge-me a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então esta é a palavra do Senhor, nosso Deus, revelada aos nossos corações. Que nós devemos ter Jesus como o nosso pastor. É Ele quem nós devemos seguir e obedecer e ouvir a sua voz, porque no livro de João, Jesus disse que a ovelha, ela ouve a voz do bom pastor e segue. E Jesus ainda também no livro, ou no Evangelho de João, diz que o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, falando de Jesus, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário por cada um de nós, para nos trazer a salvação, a libertação, a cura divina, a esperança, paz e alegria aos nossos corações, através da sua morte ou pela sua morte e a sua ressurreição. O Senhor tem colocado também pastores para estar na frente do seu rebanho, humanamente falando, mas o pastor aqui da terra, ele é falho, é pó e cinza. E maldito é o homem que coloca a sua confiança no homem. Mas o Senhor, que é o nosso verdadeiro pastor, esse é fiel, é justo, é reto, é imutável, ele não muda. Ali no livro de Lucas, quando Jesus contou aquela parábola que um homem tinha 100 ovelhas e uma se desgarrou, e ele deixou as 99, foi em busca daquela ovelha e procurou, encontrou a ovelha ferida, machucada, e sarou as suas feridas, colocou em seus ombros ou no ombro e voltou para sua casa e chamou seus amigos e se alegrou porque achou a ovelha perdida.
E Jesus, Ele é quem sara nossas enfermidades, no Salmo 103, e verso 3 em diante. Diz que Ele é quem perdoa os nossos pecados, quem sara nossas enfermidades e quem redime a nossa vida da perdição, porque Ele é o teu pastor e Ele é o meu pastor. E o Senhor diz que nada nos faltará. Tem faltado alguma coisa na sua vida? Alegria, paz, esperança, salvação, tudo aquilo que se refere à eternidade, ao mundo espiritual. Talvez você diga que esteja passando por enfermidade, escassez, perseguições, afronta, lutas, mas também faz parte da vida da ovelha. Nós vemos que esta ovelha que saiu do aprisco, ela estava ferida, machucada e desgarrada do aprisco, longe do Senhor. Mas o Senhor buscou esta ovelha e trouxe novamente. E o salmista agora, através do Espírito Santo, ele diz: deitar-me faz em verdes pasto. Vida e vida com abundância. Mesmo nas lutas, na escassez, nas perseguições, mesmo em qualquer circunstância das nossas vidas, mas se o Senhor for o nosso pastor, nós temos verdes pastos e Ele nos guia mansamente às águas tranquilas, ou seja, Ele nos dá paz em meio às guerras, em meio às tribulações dessa vida. Mesmo que o inimigo se levante contra você, mas você está tranquilo. As águas não se agitam, porque o pastor se faz presente. E mesmo se ela se agitar, assim como Jesus estava ali no barco, juntamente com o discípulo, estava dormindo ali, travesseiro em sua cabeça, tranquilo, e de repente veio aquela grande tempestade. O mar se revoltou, as ondas, os ventos. As águas não estavam tranquilas, mas o bom pastor se fazia presente no barco e eles clamaram ao Senhor. E eles invocaram o nome do Senhor. E o Senhor se levantou e deu uma ordem ao vento, ao mar, e houve bonança. Tudo ficou tranquilo, e eles disseram um para os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? O nome dele é Eloi, é Jeová Rafá, é Jeová Sabaote, é Jeová Messi. Ele é o bom pastor. E ele nos leva
Ele nos guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que nessa caminhada você tenha passado ou esteja passando por injustiça, mas Ele vai fazer justiça ao teu favor, porque por amor do seu nome, Ele vai fazer justiça nessa causa, porque Ele é justo, Ele é fiel e Ele é verdadeiro. E a balança do Senhor é justa. Essa causa judicial, o Senhor vai fazer justiça nessa causa. E Ele, quando faz justiça, Ele não perde a causa, porque Ele é o nosso advogado, nos diz a palavra do Senhor, é o nosso juiz, é o nosso defensor. Então fica em verdes pasto, nas águas tranquilas, porque o Senhor vai te levar pela vereda da justiça. Toda injustiça contra a tua vida vai cair por terra se o Senhor for o teu pastor. Injustiça contra a tua vida em todos os âmbitos da tua vida. E o salmista continua dizendo no verso 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Mesmo nesse leito de enfermidade, o Senhor está contigo. Muitos estão passando neste momento pelo vale da sombra da morte. Mas a palavra do Senhor, ela é enfática em nos revelar e dizer para mim e para você, não temas, porque eu sou contigo. E Ele é o Todo-Poderoso, Ele tem poder para curar o câncer, a AIDS, a leucemia, a cegueira, fazer o paralítico andar, o surdo ouvir, o mudo falar, ressuscitar os mortos. Quando Ele prometeu um filho para Abraão, Sara estava na tenda, riu-se, porque ela era avançada em idade, quase 100 anos, 100 anos de idade. E o Senhor ouviu, porque o Senhor é onisciente, onipresente e onipotente. E disse para Abraão e para Sara, porventura haveria alguma coisa impossível ao Senhor? Se o Senhor for o teu pastor, nada é impossível para ele. Ele move céus e move terra, coloca inimigo por terra, barreiras, muralhas, abre o mar vermelho para te dar a vitória. E agora, versículo 5 diz, prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo. Não foi diferente na vida de Davi, quando ele foi ungido no meio dos seus irmãos, que tinham inveja dele. E Davi tinha uma vida de comunhão, mesmo cuidando das ovelhas do seu pai no campo ali. Era um homem de oração, um homem que louvava ao Senhor, ou um jovem nessa época que louvava ao Senhor. E os olhos do Senhor estavam sobre Davi. E o profeta Samuel passou todos os seus irmãos e ele perguntou se acabaram os mancebos varões. E o seu pai Jessé diz, falta ainda o menor, está no campo.
Disse: enquanto ele não chegar, nós vamos sentar, não vamos comer, porque esse é o ungido do Senhor. Ele prepara uma mesa para ti, na presença dos teus inimigos. E eu sei que são muitos contra a tua vida, mas todos cairão por terra, porque o Senhor é Deus. Salmo 91, verso 7 diz: 1000 cairão à tua esquerda e 10.000 à tua direita, mas não serás atingido. Somente contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Confundido e envergonhado serão todos aqueles que se levantar contra ti, se o Senhor for o teu pastor. Se você amar esse pastor, servir a esse pastor, adorar esse pastor que é Jesus em espírito e em verdade, todos teus inimigos serão envergonhados e serão confundidos, porque o Senhor é o teu pastor. Receba esta palavra.